Olá pessoal, estamos passando agora por uma fase difícil e uma das perguntas que tem tido bastante relacionado inclusive com moral e ética na Europa e a gente espera que também não chegue ao Brasil, mas é a escolha entre pacientes. Uma situação onde os hospitais não têm um preparo para receber muitos pacientes e chegam muitas pessoas precisando de respiradores e se eles não forem para respiradores, eles podem acabar morrendo, e muitas vezes de uma forma muito complicada e muito difícil. Os médicos, os hospitais, eles têm que optar por pacientes. Qual vai viver e qual vai morrer? E uma pergunta tão forte como essa, é importante a gente entender o que a Torá fala sobre isso. Qual a visão do judaísmo? Será que a gente pode optar entre vidas? Escolher um vive e o outro morre? Como funciona em relação a isso? Isso que a gente vai começar a estudar agora. Primeira parte, prioridade no salvamento de vidas. A ideia do judaísmo, ela começa com a mitzvah de salvar uma vida. Uma mitzvah muito importante. Está escrito que a pessoa que salva uma vida é como se salvasse o mundo inteiro. A gente aprende do mandamento da Torá, Lota Amod Adam Re'echa. A gente não pode ser indiferente no momento que o próximo corre um risco de vida. Mitzvah da gente correr para salvar vidas. Aprende também de Vashevot Alo, mandamento da Torá, da gente devolver para a pessoa uma perda. E o Talmud ele aprende que se até mesmo um objeto perdido a gente precisa devolver, mais ainda que a gente tem a obrigação de devolver a vida de uma pessoa. A pessoa está perdendo a vida dela, a gente tem que correr para ajudar a recuperar o que é mais precioso para ela, que é a vida. A gente vê que tem uma mitzvah importante, de acordo com o Radbaz, mesmo numa situação que tem um certo risco para a nossa vida. Se o risco não é altíssimo, se é um risco relativamente baixo, a gente deve e tem a obrigação de tentar salvar uma vida. Esse é o motivo também que os médicos, enfermeiros, com todo o preparo, máscaras e equipamentos, eles vão para tentar salvar vidas, mesmo que tem sim um certo risco. Mitzvah da Torá da gente salvar uma vida. Tem uma outra regra interessante na Torá, que fala que a gente não pode passar pelas mitzvot. O que quer dizer exatamente passar pelas mitzvot? A origem disso aparece no Talmud, Tratado de Psachim, que a gente não pode passar pela mitzvah, ou seja, se tem uma mitzvah na nossa frente, eu não posso passar por ela, deixar ela de lado para fazer uma mitzvah posterior. O que está na nossa frente é o que vem antes. Essa é a regra. E daqui, se a gente for colocar para mitzvot mais sérias, como a gente está falando, a gente poderia aprender, por exemplo, num caso que há duas pessoas se afogando no mar, uma próxima e outra distante. A gente deve salvar primeiro a que está próxima, pois a gente não deve passar por cima de uma mitzvah e deixar aquela pessoa próxima se afogar para ir buscar salvar uma pessoa que está mais distante. Ou seja, quem está mais próximo tem a prioridade. No nosso caso, a prioridade de tratamento é de quem chegou antes ao hospital. Não podemos dar preferência para outra pessoa passando por cima da primeira. Essa é a regra básica. O médico está na frente dele um paciente que precisa de tratamento, ele não pode deixar esse paciente, vamos tratar o outro, ou dar uma preferência para outro, ou passar por cima da vida de uma pessoa para salvar a vida de outra. Mas essa regra sempre se aplica. A gente tem uma pergunta quando a gente passa por uma mitzvah menos importante. Passar por uma mitzvah menos importante é permitido? Para chegar numa mitzvah mais importante? Se devemos cumprir duas mitzvot, mas só temos a possibilidade de cumprir uma delas, podemos passar pela mitzvah menos importante para cumprir a mais importante? Nesse caso, a gente tem duas opiniões dentro dos nossos sábios. Primeira opinião do Radbaz e do Chacham Tzvi. Eles falam que mesmo assim, não podemos passar pelas mitzvot, ou seja, deve-se fazer a mitzvah que está mais próxima. Chaye Adam
podemos passar pela mitzvah menos importante para cumprir uma mitzvah mais importante. É claro que essa discussão não está falando ainda sobre situações de salvar vidas, falando sobre mitzvot simples que aparecem na nossa frente. Tem o talit, tem o tefilim, tipo qual que eu peguei primeiro, se eu devo dar preferência ou não. A gente tem algumas opiniões sobre as mitzvot relacionadas com isso. Agora, como a gente vai lidar com uma situação de vida? Existe uma mitzvah mais importante relacionada com salvar vidas? Tem prioridades sobre isso? Vamos ver. A primeira regra que aparece forte na Torá sobre esse assunto se chama Chaye Sha'ah e Chaye Olam. Uma vida de 1 hora ou uma vida de muitos anos. Vamos entender exatamente o que significa isso. Talmud, ele fala que 2 pessoas que andam no caminho e só uma delas tem uma garrafa de água. Se os 2 beberem, os 2 morrem. Vem Rabi Akiva e diz que apesar da possibilidade de ambos beberem e viverem mais algumas horas, o dono da garrafa deve beber sozinho para que ele sobreviva, pois sua vida vem antes. O Hazon Ish, se aprofundando e explicando essa passagem também do Talmud, ele coloca que se uma pessoa tem uma garrafa e há 2 pessoas com sede, se ele der para os 2 morrem. De acordo com o Rabi Akiva, devemos dar para um deles e salvar a sua vida. A gente vê que salvar a vida por horas ou salvar uma vida, que vai ser uma vida inteira pela frente, a prioridade é salvar uma vida que vai ser uma vida inteira pela frente. Baseado nisso, nossos sábios aprendem que a preferência é para quem vai viver Chayei Olam, mais de 1 ano. Ou seja, se tem um paciente num estado terminal e um paciente que ele pode viver uma vida inteira pela frente, a prioridade que a gente dá é para o paciente que ele vai viver uma vida inteira pela frente. Vamos explicar isso bem. Importante. Viver mais de 1 ano significa qualquer pessoa, independente da idade, que não possua doença com mau prognóstico. Ou seja, não é pela idade. Uma pessoa idosa, ela pode viver com certeza mais do que 1 ano. E entre uma pessoa idosa e uma pessoa jovem, não tem nenhuma preferência pela Torá. Agora, se a pessoa está numa doença, num estágio terminal, onde em menos de 1 ano, talvez em poucos dias ou meses, essa pessoa vai morrer. E uma outra pessoa que, se receber o tratamento, ela pode viver uma vida inteira pela frente. Nesse caso, a prioridade seria para o caso que, com o tratamento, ele poderia viver ainda uma vida inteira pela frente. A preferência é para quem vai viver mais de 1 ano, mesmo que o que vai viver menos de 1 ano tenha chegado antes no hospital. Mas tudo isso, o Rav Moshe Feinstein ele explica que isso se aplica somente se a pessoa que vai viver menos de 1 ano não souber dessa escolha. Caso ela perceba, isso pode causar um desespero, aproximar a sua morte, e nesse caso, se ele chegou antes, ele tem a prioridade. Ou seja, a gente nunca pode colocar essa situação para um doente. Mas se os 2 doentes estão hospitalizados e eles não sabem o que tem por trás, e uma pessoa vai morrer de qualquer forma em pouco tempo, e a outra pessoa pode ter uma vida inteira pela frente, nesse caso a prioridade seria para a pessoa que pode ter a vida inteira pela frente. É claro que se a pessoa que vai viver menos de 1 ano ele já está ligado numa máquina, é completamente proibido retirá-lo, mesmo para colocar uma pessoa que teria uma vida inteira pela frente, pois neste caso a gente estaria matando, e isso com certeza é proibido pela Torá. Aqui a gente entra no nosso caso de um respirador disponível. No caso de um respirador disponível, a preferência, como a gente já colocou, é para a pessoa que vai viver mais de 1 ano. Se não há o que vai viver mais de 1 ano, colocamos o que vai viver menos de 1 ano.
Se não há o que vai viver mais de um ano, mas com certeza chegará, como no momento de epidemia, a gente entra num debate bastante forte. Vamos dizer, num caso de uma epidemia, que Deus nos livre, começa a chegar doentes o tempo todo para o hospital, o tempo todo precisando. Daqui a 10 minutos, com certeza, vai chegar mais uma pessoa, e mais 10 minutos vai chegar outra pessoa. O que fazer numa situação dessa? Chegou um momento, intervalo, que não chegou ninguém. Eu sei que vai chegar daqui a 10 minutos, meia hora, vai chegar uma pessoa que eu posso salvar a vida dela e tem a vida inteira pela frente. Mas agora, na minha frente, o que eu tenho é um respirador e um doente que vai viver menos de um ano. Será que nesse caso eu devo colocar o que tem menos de um ano pela frente, uma vez que agora o respirador está livre? Ou será que eu tenho que dizer não, uma vez que eu sei que daqui a 10 minutos, meia hora, vai chegar alguém que eu posso salvar a vida dela? Nesse caso, tem uma discussão grande entre os nossos sábios. De acordo com o Chazon Ish, ele fala que se vai chegar com certeza, já é como se estivesse na nossa frente, e a gente não libera o respirador para a pessoa que está no estágio terminal, e sim a gente guarda o respirador para a pessoa que a gente pode salvar a vida dela. Porém, de acordo com o Rav Zilberstein, a prioridade é o que vai viver menos de um ano. Pois ainda não há obrigação de salvar o que vai viver mais de um ano. Ele não está na nossa frente, ele não chegou. Então, na situação atual, se tem um respirador e tem um que vai viver menos de um ano, a gente daria prioridade para ele. Ou seja, nesse caso, a gente tem uma discussão como ficaria a halakha. Mais uma ideia interessante é quando a gente pode salvar um parente próximo. Vemos em diversos lugares na Torá que a prioridade é sempre ajudar os familiares. Como casos de tzedakah. A tzedakah para parentes próximos vem antes. Empréstimo, eles também têm prioridade. Recuperar uma perda. Se 2 objetos se perderam, um de uma pessoa e outro de um familiar, e eu preciso devolver, a prioridade é eu devolver a perda do meu familiar. Há também uma mitzvah a mais. De um parente que é a sua carne, você não pode se ocultar. E por isso, nesses casos, o Rav Eliashiv, ele fala que um parente próximo vem antes. Desta forma, é permitido passar pela mitzvah de um estranho para poder salvar um filho, por exemplo. Isso se a gente colocar, por exemplo, no caso do mar. Vamos dizer que tem uma pessoa se afogando perto de mim, mas um parente próximo está se afogando um pouco mais distante. É permitido eu passar pela pessoa que está ao meu lado para eu salvar um parente próximo que está mais distante. Porém, mesmo que tenha essa regra, isso é uma regra particular. Essa regra não se aplica num hospital, onde todos são iguais. Mas sim num caso de um médico em sua clínica particular ou em sua casa, ele poderia dar preferência para algum parente, mas no hospital todos são iguais. Existe também uma regra na Torá sobre uma situação onde muitos precisam desta pessoa. O Talmud, em Orayot, ele fala que se a gente precisar escolher para salvar entre a vida do vice-Kohen Gadol, vice-sumo sacerdote, ou a vida do Kohen Mashur Milchama, já vou explicar o que é. Esse Kohen Mashur Milchama ele vem antes, pois a vida de muitas pessoas depende dele. Kohen Mashur Milchama, ele era o Kohen ungido para discursar e fortalecer o coração do povo antes de uma guerra. Ele funcionava como uma espécie de psicólogo. Quando ia ter uma guerra, que as pessoas estavam com medo, não saberiam o que ia acontecer. Ele ia lá, dava palavras, fortalecia o coração das pessoas, dava força para as pessoas agirem, para as pessoas terem sucesso. As pessoas confiavam nele, era uma pessoa, uma liderança espiritual, uma pessoa muito boa, rezava, abençoava o povo. E nesse caso, vem ao Talmud e fala, se é uma pessoa que muitas pessoas dependem dela,
ela tem uma prioridade também. Seria, no nosso caso, se a gente puder dar um exemplo, assim aprendemos que a preferência é pela pessoa que possui um cargo ou ocupação do qual muitas pessoas precisam ou dependem, como, por exemplo, um médico que pode salvar muitas vidas. Então, se tiver uma situação dessas, de uma escolha, tem uma preferência também, porque a pessoa que pode ajudar ou salvar muitas vidas, às vezes salvando ela, a gente poderia estar salvando também outras pessoas. E a gente entra na pergunta sobre salvar muitas pessoas. Se eu tiver que salvar uma ou puder salvar muitas, para onde vai a preferência? O motivo pelo qual não devemos passar por uma mitzvah é devido ao desprezo com a mitzvah. Quando se trata de salvar muitas pessoas, se não fizermos isso, o desprezo será maior ainda. O Hazon Ish, ele fala um caso bastante forte, mas ele fala que a princípio podemos até mesmo desviar uma flecha que mataria muitas pessoas, mesmo que esta flecha acabe caindo em direção a uma outra pessoa, tirando sua vida. Ele fala que quando a flecha está indo em direção a uma pessoa, e eu desvio, indo em direção a várias pessoas, e eu desvio, é como se eu estivesse salvando várias pessoas. O meu ato é um ato de salvar, mesmo que, consequentemente, acabe causando a morte de uma única pessoa. A ideia é salvar muitas pessoas vem antes. Mesmo de acordo com o Hazon Ish, se eu tiver que matar diretamente uma pessoa para salvar outras, é proibido. Agora, se eu faço um ato de salvar, como com consequência disso, acaba morrendo outra pessoa, nesse caso ele fala que seria permitido. Salvar uma pessoa da qual muitas precisam é igual a salvar muitas pessoas. Essa seria a regra. Por isso, uma pessoa onde muitas pessoas dependem dela, isso pode acabar sendo considerado, sim, como uma preferência. Acidente ou atentado terrorista. Esse é um caso bastante complicado, bastante triste. Acontece muito, já aconteceu muito também em Israel ligado com atentados terroristas e tal. E o grande problema é quando a gente tem uma situação que tem mais feridos do que socorristas. E aí vem a pergunta, aonde a gente vai atuar? Nesse caso, devemos salvar primeiro os feridos com uma gravidade mediana, pois nesse caso poderemos salvar mais vidas. Se focarmos feridos graves, que exigem maior dedicação, muitos medianos morrerão. Então aqui a gente tem novamente uma prioridade, mas ligado com essa mesma ideia que a gente colocou de salvar muitas vidas. Seria como salvar primeiro um navio com muitas pessoas a bordo, para depois salvar um navio com poucas pessoas a bordo. Prioridade acaba sendo quando tem muitas pessoas. Se já começou a tratar um doente grave, mesmo assim pode mudar, pois a mitzvah de não passar pelas mitzvot, ou que a pessoa está se ocupando com uma mitzvah que ela não precisaria tratar de outra mitzvah, isso não se aplica num caso de salvar muitas pessoas. Então é um caso muito triste, de uma equipe, por exemplo, de salvamento, chegar num acidente ou chegar num atentado terrorista e tal, ver muitos doentes, e ele vê às vezes uma situação de uma pessoa num estado mais grave, mas ele sabe que se ele focar nessa pessoa, ele talvez vai conseguir salvar essa pessoa, mas muitos outros vão morrer. Então a orientação, não só da Torá, mas também a orientação em Israel, é uma orientação da gente se ocupar primeiro com os doentes medianos para salvar o máximo de vidas possíveis, aguardando, é claro, que chegue ajuda, reforço, para tentar ajudar nessas situações. Dúvida ou certeza? Esse também é um caso importante. Se houver 2 feridos, um grave, que há dúvida se será possível salvá-lo, e outro médio, que se for tratado, sua vida será salva,
A preferência é pelo médio, porque com certeza a gente estaria salvando uma vida, enquanto que no caso grave tem uma dúvida se a gente consegue salvar uma vida. Se o grave for uma pessoa da qual muitos precisam, seria considerado como salvar na dúvida muitas pessoas, ou salvar certeza uma pessoa. Isso, se há possibilidade de sucesso, pode-se ainda antecipá-lo para tentar salvar essa pessoa, que talvez poderia salvar também muitas outras pessoas. A gente vai falar agora sobre a prioridade no hospital. É uma situação bem difícil, mas a primeira coisa que a gente entende é que não há preferência por idade ou sexo. Não existe, pelo judaísmo, essa ideia de salvar uma pessoa mais jovem, matar uma pessoa mais idosa, dar preferência. Na verdade, não é por aí. A princípio, quem chegar primeiro tem prioridade, pois não devemos passar pelas mitzvot. Essa é a ideia básica que a gente tem na Torá. Mitzvah veio nas nossas mãos, salvar uma vida, uma mitzvah tão e tão importante. A gente não deve colocar ela de lado, a gente deve imediatamente tratar de ajudar e salvar uma vida. Porém, existem exceções e preferências, como a gente já colocou. Primeira exceção e preferência é para quem vai viver mais de 1 ano. Ou seja, infelizmente, se não tiver opção e tiver que escolher entre ligar no respirador uma pessoa que tem grandes chances de se salvar e que talvez vai ter uma vida inteira pela frente, ou uma pessoa, um paciente, um doente, que ele já está num estágio mais terminal e que a gente já sabe que já está com alguma doença e que de qualquer forma aquilo vai acontecer e muito próximo. A prioridade acaba sendo quem vai viver mais de 1 ano. Se podemos salvar muitas pessoas medianas em vez de poucas graves, nesse caso a gente também passa pelas mitzvot, o salvar muitas pessoas prevalece em relação ao salvar poucas pessoas. A gente falou também quando é um caso de muitas pessoas precisam ou dependem desse paciente. Nesse caso a gente também dá uma prioridade, pois seria considerado como se fosse também salvar muitas pessoas. Demos o exemplo, por exemplo, de um médico que talvez ele poderia salvar outras vidas. Num caso como esse, a gente teria, sim, uma certa preferência. E, por último, certeza de cura ou incerteza de cura. Se eu estou em dúvida, os dois morreriam, mas uma certeza que eu vou conseguir curar o outro, talvez, a gente acaba dando preferência também para quem a gente tem certeza que consegue salvar a vida. Espero, Bezrat Hashem, que a gente não precise chegar numa situação tão difícil e delicada como escolher salvar vidas. Salvar vidas é uma das mitzvot mais importantes que a gente tem na Torá. Acho muito importante todo mundo se esforçar para ter pelo menos o preparo para poder eventualmente salvar alguma vida, seja fazendo curso de primeiros socorros ou o que quer que seja. Quanto mais pessoas a gente tem esse preparo, menos chance a gente teria de precisar escolher entre pacientes, e a gente espera que Bezerra Hashem mande logo uma refuah shlema, uma cura total para todos os doentes, que acabe logo esse sofrimento, essa dificuldade, essa pandemia que a gente está passando agora, e que, se Deus quiser, a gente possa ter somente boas notícias com a vinda de Mashiach, também em breve, em nossos dias.